Bom dia a todos. Alberto Bastos falando. Vamos dar início, então, ao nosso webinar. O tema desta vez é o lançamento de um novo curso, que é um curso de GRCI, que é um curso de automatização e integração de governança, riscos e compliance. Nós vamos ter... O curso é composto de 4 módulos, e nós vamos ter, então, 4 apresentações rápidas, apresentando um pouco sobre o que será esse curso, um pouco da temática e até da metodologia que a gente pretende utilizar de uma maneira bastante prática. E durante o webinar, vocês fiquem à vontade de encaminhar qualquer dúvidas, perguntas, sugestões através do chat que está disponível na ferramenta. E ao final, então, das apresentações, nós iremos escolher algumas dessas perguntas que, porventura, tivermos tempo de responder e usar, então, esses 10 minutos finais. Então, está previsto nós iniciarmos agora às 11h05, as apresentações devem durar em torno de 10 a 12 minutos, então sobrará, então, esses 10 minutos finais para que a gente possa responder as perguntas. Eu inicio falando sobre a parte de gestão de riscos, e dentro da temática da metodologia que a gente pretende utilizar em gestão de riscos, vamos utilizar a norma ISO 31000 como o nosso pano de fundo. Na verdade, é a grande norma de gestão de riscos e é baseada na ISO 31000, que todo o curso praticamente se desenvolverá. A ISO, a norma 31000, é uma norma de diretrizes, ela contém, então, orientações, eu diria que ela contém o que fazer em termos da gestão de riscos, e no curso, numa visão prática, nós vamos nos concentrar bastante no como implementar essas recomendações e sugestões da ISO 31000 dentro das nossas organizações. O tema da gestão de riscos, né, é uma das letras que nós temos no conjunto do GRC, onde GRC é um termo que foi criado pelos analistas da Forrester, que, em português, nós temos uma correspondência do termo original em inglês, né? Governance, Risk and Compliance, e aqui no Brasil poderíamos traduzir como governança, riscos e conformidade. Mas quando nós perguntamos exatamente para as pessoas o que é GRC, nós percebemos que temos aí uma certa confusão em relação a esse conceito, porque brincamos, inclusive, que GRC é um conceito criado com apenas 3 letras, porque o americano gosta de uma sigla com apenas 3 letras. Mas se pudesse ter mais, teria aí talvez o S da segurança, o Q da qualidade, o M de meio ambiente, o J do jurídico, né, o C do controle, porque o grande conceito da governança, risco e compliance como um tema de GRC é exatamente a necessidade de que, hoje em dia, esses temas são tratados nas organizações de maneira fragmentada, de maneira isolada, e o grande desafio do GRC, então, é integrar essas dimensões, integrar as pessoas, integrar os departamentos, integrar os sistemas, integrar os processos. E em torno, então, dessa visão da integração, é que nós tomamos a iniciativa de desenvolver esse curso de GRC integrado, que é, na verdade, uma reformulação de um antigo curso que nós lançamos há 10 anos atrás, quando esse conceito de GRC estava surgindo no mundo, e a Módulo foi pioneira aqui no Brasil em trazer essa visão do GRC. Trouxemos para alguns dos nossos eventos executivos alguns profissionais internacionais que falaram sobre o GRC, e colocando exatamente de que o desafio do GRC é a integração, é conseguir elaborar, através de pessoas, sistemas e processos, todo um desafio de integração, onde muitas vezes as áreas ou os departamentos possuem peças de um grande quebra-cabeça que precisa ser montado para termos, então, essa visão integrada, essa visão holística e única da organização.
Nesse desafio do como fazer o GRC, de como estabelecer essa linguagem única que possa servir, então, de pano de fundo para que possamos pegar essas diferentes peças de quebra-cabeça e montar um cenário, montar um quadro, então, logicamente organizado, logicamente integrado, surge exatamente a ISO 31000, que é essa norma de gestão de riscos que traz, então, uma linguagem contendo conceitos e contendo processos que são, na verdade, elementos integradores para permitir essa visão do GRC integrado. A norma ISO 31000 é uma norma bastante simples, reduzida, ela contém apenas 17 páginas de conteúdo, um conteúdo bastante alto nível e executivo. Durante o nosso curso, nós estaremos disponibilizando o conteúdo da norma ISO 31000 para os participantes, sendo que a qualquer tempo é possível comprar, é uma norma relativamente barata, ela custa R$ 103 no site da BNT, essa é a versão em português. No site da ISO, um pouquinho mais caro, se alguém tiver demanda, às vezes uma empresa multinacional, existe a versão ISO original em inglês, então essa versão ABNT, norma brasileira ISO 31000, atualizada já na versão 2018, é a nossa norma correspondente aqui no Brasil. De uma forma geral, a ISO 31000 ela é composta de 3 grandes seções. A primeira seção de princípios, que são os princípios da gestão de riscos, que devem ser adotados em qualquer processo, em qualquer sistema. Uma seção que apresenta a estrutura nada mais é do que como implementar de uma maneira corporativa a ISO 31000 dentro de uma organização, seja uma organização privada, uma organização governamental, uma ONG. O conceito de organização dentro da ISO é um conceito bastante amplo. E, finalmente, a seção de processo, que eu diria que é o elemento-chave da ISO 31000, que permite, de fato, fazer a integração na medida que este mesmo processo de gestão de risco na organização, ele acontece nas várias dimensões, nas várias abordagens. O mesmo processo para gestão de riscos em gerenciamento de projetos, gestão de riscos na visão estratégica, gestão de riscos em segurança da informação, gestão de riscos em compliance, gestão de risco na qualidade. Então, esse processo é, de fato, um elemento-chave da ISO 31000 para a integração. Temos também a parte de terminologia, já que estamos falando de linguagem comum, e a própria definição de risco, como o efeito da incerteza nos objetivos, já é um caminho no sentido de que, variando os nossos objetivos, que podem ser objetivos de conformidade, podem ser objetivos de segurança, podem ser objetivos de qualidade, risco nada mais é do que as incertezas, os eventos incertos que possam afetar de forma positiva ou negativa esses objetivos. Então, com isso, nós temos esses elementos gerais que serão apresentados durante o curso de uma maneira bastante prática, utilizando, inclusive, dinâmicas onde nós estaremos aplicando esses conceitos para a realidade das empresas, dos participantes, exercícios bastante práticos, e vamos passar também por um conjunto de normas que compõem a série 31000, onde tem normas específicas de riscos legais, normas para riscos de viagem, normas de riscos disruptivos, né, que são bastante utilizados na gestão de continuidade de negócio, e uma norma específica dessa série 31000, que é a 31010, contém 42 técnicas e métodos que são aplicados nas mais diferentes áreas para o processo de avaliação de riscos. Né? Então, são técnicas que nós vamos, claro que no curso não teremos condições de conhecer em detalhe todas essas técnicas, mas nós vamos selecionar algumas dessas técnicas para que, numa simulação de um processo completo de gestão de riscos, nós possamos identificar o contexto, possamos identificar, analisar e avaliar os riscos e depois também fazer toda a parte de plano de ação e tratamento desses riscos. Então, a 31010 também estaremos apresentando ao longo do curso algumas dessas técnicas e, finalmente, passearemos dentro da ideia de como é que a ISO 31000 tem se relacionado com as outras normas, principalmente no conceito da norma ISO, que é onde eles trouxeram a ideia da mentalidade de risco,
ou Risk-Based Thinking, né? A ISO 9000 na área de qualidade, a ISO 14000 na área de meio ambiente. Então, como utilizar a gestão de risco da ISO 31000 para implementar os diferentes modelos e sistemas de gestão da própria ISO. Um exemplo é a norma ISO 22301, que é a norma de gestão de continuidade de negócios, que utiliza exatamente esses conceitos da gestão de riscos da 31000 para implementar sistemas de gestão de continuidade, sistema de recuperação, sistemas de contingência. Né? Então, a ideia seria passar também, apenas como referência, algumas dessas normas, identificando exatamente no curso de como utilizar a ISO 31000 para implementar, no caso aí da 22301, a gestão de continuidade de negócios. Para terminar, e já dando um pouco o gancho das outras dimensões do GRC, da integração da gestão de riscos com a governança, a gestão de riscos com o compliance, a conformidade com lei, nós vamos abordar rapidamente também algumas referências da gestão de risco por órgãos reguladores, especificamente também o TCU tem um documento bastante interessante como referencial básico, que é todo baseado na ISO 31000, né? Então, a ideia também seria como utilizar a gestão de riscos para atender os processos regulatórios e legais. Então, com isso, a gente fez uma pequena introdução em relação ao que será abordado no tema gestão de risco do nosso curso de GRC integrado. Eu fico à disposição, então, para perguntas e dúvidas que possam ser encaminhadas pelo chat da ferramenta. E vou passar a palavra agora para nós ouvirmos um pouco o doutor Gilberto Martins, que é o nosso instrutor da parte de compliance, que vai também abordar um pouco sobre os temas que serão vistos no curso em relação aos assuntos de compliance. Muito obrigado, bom dia. Bom dia a todos. Como o Alberto comentou, o objetivo do curso é de oferecer uma visão mais integrada do compliance, mais moderna. O compliance está fazendo 100 anos, ele começou nos Estados Unidos com foco em anticorrupção e muito setorizado, muito limitado, e também havia naquela época uma premiação por quem investisse em compliance. Teria, assim, condenações judiciais mais mitigadas. E de lá para cá, muita coisa mudou nesses 100 anos. Antes, a ligação do compliance com a responsabilidade legal, ela passava por aquele conceito clássico de negligência, imprudência, imperícia. Isso ficou em segundo plano hoje em dia, pelo próprio volume das situações, da complexidade, impacto sistêmico. Hoje, do ponto de vista de responsabilidade ligada à compliance, só se fala em princípios da precaução e da certificação. Precaução significando que eu tenho que me preparar, eu tenho que sistematizar. E certificação, eu tenho que estar preparado para que isso possa ser homologado, possa ser apresentado às autoridades. Então, mudou muito o conceito de compliance e ele passa a ter que conversar com várias áreas e passa a ter que ser mais robotizado. Então, toda a parte de robotização de processos, RPA, e a calibragem com algum nível de SLA e de intervenção humana, passa a ser um requisito fundamental, inclusive do ponto de vista da legislação. E aí eu chamaria atenção não só para a legislação anticorrupção, inclusive brasileira, que permite que um sistema de uma política de integridade contribua, inclusive, para uma redução de multa expressiva, que pode chegar a 1% a 4% do total, né? Então, a sistematização para fins de aumentar as chances de um acordo de leniência, ou para reduzir uma penalidade, ou para mostrar que a empresa estava bem preparada, portanto, a responsabilidade da pessoa física, do dirigente ou do executante, é uma responsabilidade que deve ser aliviada ou deve ser isentada. Isso é uma realidade hoje em dia que está se espalhando para outras leis. Então, por exemplo, o LGPD, Legislação de Proteção dos Dados Pessoais, também exige sistema
expressamente, e fala de uma integração com outras normas, como, por exemplo, com o Código do Consumidor. Então, hoje, um sistema de compliance, ele não é setorizado, ele é integrado, ele não é simplesmente vertical, como poderia ser, por exemplo, o Marco Civil da Internet, que tem princípios que subordinam as leis que ficam embaixo, ele é horizontal. A lei de proteção de dados, ela deve ser aplicada junto com o Código do Consumidor, segundo ela mesma exige, né? Então, as tecnologias de síntese, meta-frameworks, robôs e as bases de conhecimento passam a ter que ser integradas, e no curso a ideia é que se apresente essas normas, principalmente LGPD e a legislação anticorrupção, junto com normas técnicas, uma família 37.000 da ISO, que é especificamente sobre gestão anti-suborno. Então, a ideia é apresentar exemplos concretos. Por exemplo, o Ministério Público do Distrito Federal, ele dirigiu a Vivo, uma empresa de telecomunicações, um documento de 7 páginas de perguntas, exigindo que essas informações sejam prestadas sobre como são coletados os dados, como são tratados, como são processados, etc. No fundo, exigindo que seja apresentado um sistema. Então, essa indexação feita pelas perguntas do Ministério Público é um dos modelos que vão ser apresentados no curso sobre como montar internamente um sistema que possa ser considerado pela autoridade fiscalizadora como um sistema satisfatório do ponto de vista da lei. Então, a ideia é apresentar essa visão que permita que seja oferecida uma estrutura by design, privacy by design, security by design nativa, né? Que tipo de prototipação ou algoritmização seria considerado razoável do ponto de vista da lei, da responsabilidade legal e também do ponto de vista dos programas da arquitetura interna, de políticas como código de ética, propriedade intelectual, classificação de sigilo, segurança da informação, como isso se orquestraria de uma forma harmonizada para atender, numa visão organizada, estruturada, qualquer solicitação das autoridades. Em linhas gerais, é esse o objetivo de apresentar teoria e prática e casos concretos com relação à visão mais moderna de compliance. Eu fico disponível também para as perguntas no chat e passaria aqui a palavra de volta para o grupo. Fernando, no caso. Olá, bom dia a todos. Quem está falando é Eduardo Poggi, o Fernando vem depois, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre a parte do curso relacionada ao Meta Framework para a gestão integrada de risco. Bom dia a todos. Quando a gente fala de gestão integrada de risco e a gente fala de um curso, as dúvidas que surgem dentro do pessoal ou da equipe que está assistindo são simples, né? Que resultado eu posso esperar após o curso para mim? Se esse curso é para mim ou se esse curso pode ajudar alguma coisa para minha empresa ou se ela tem interesse. Claro que a gente espera que o curso ele gere resultados tanto para as pessoas individualmente quanto para a empresa. E os principais resultados que a gente espera que sejam alcançados são os resultados relacionados, primeiro, a aumento na efetividade do processo de gestão integrada de risco na organização, ou seja, como o processo é aplicado de forma estruturada, no aumento da capacidade de a gente construir um monitoramento integrado de riscos relacionado à governança, risco e compliance. E um último ponto, que eu acho que é o ponto que o Alberto já mencionou, que é o ponto relacionado com a implantação de uma mentalidade de riscos efetiva na organização, tanto para governança, para risco e compliance. Então, sob o ponto de vista da organização, a gente espera que ela ganhe maturidade, tanto no processo de gestão de riscos, nas tecnologias de monitoramento e na cultura das pessoas dentro da empresa.
A parte de Meta Framework, ela vai ser composta de 3 blocos de conhecimento. O primeiro bloco está relacionado com uma introdução e apresentação do Meta Framework. A gente vai explicar como nós construímos esse Meta Framework, esse canvas de ações práticas para a gestão de risco e como isso pode ser distribuído e organizado, não só como método, como processo e como política da organização, procedimentos aprovados para dentro da organização. Vamos explicar também como é que a construção desse Meta Framework, ele atende a vários, vamos dizer assim, instrumentos regulatórios. A gente pode ver vários instrumentos regulatórios ali que são atendidos, e ele é aplicado a vários domínios, ou seja, vários domínios de riscos, tanto risco de fraude, risco de conformidade, risco de não atendimento, de ineficácia de controles. Então, ele permite que você abrace a organização e, no mesmo processo, você possa abordar, né, riscos regulatórios, vários riscos regulatórios e vários domínios de risco. A segunda parte vai ser uma parte mais prática, né, onde a gente tem os principais processos de gestão de riscos já elencados pela ISO 31000, onde a gente vai exercitar um modelo de aplicação do módulo Meta Framework em uma organização fictícia, de forma que a gente possa percorrer nessas diversas áreas da organização e entender e identificar os riscos em cada área delas. Então, a gente vai fazer escopo, contexto e critérios, o processo de avaliação de riscos, que são os 3 itens, identificação e análise da avaliação, e o tratamento dos riscos. É claro que a gente vai passar na horizontal para ver como a gente faz, e, muito importante, a gente vai fazer na vertical, onde são os processos de apoio. A integração, ela passa muito pelos processos de apoio. Não adianta uma área identificar um risco, mas o risco dela passa a ser uma fonte do risco de uma outra área e assim por diante. Como é que a gente faz a integração disso tudo? Claro, com os processos de apoio da ISO, de comunicação e consulta, monitoramento e análise crítica e registro e relato. Então, esses 3 processos de apoio são fundamentais para você ganhar essa integração dentro do processo de gestão de riscos dentro de uma organização. E, por último, vamos falar a importância do monitoramento da integração, porque não adianta a gente identificar um risco de forma isolada e esse risco começar a impactar a ocorrência ou o conhecimento de risco poder ser utilizado por uma outra área. Então, nós vamos falar um pouquinho de como a gente faz o monitoramento, vamos falar de um processo de gestão de indicadores de tendência, indicadores de resultado, que podem ser implantados e beneficiar a organização no seu processo de integração. Com isso, a gente entende que toda a gestão integrada de risco, ela passa por 3 fases. Acho que não é desconhecido de todos que toda a gestão integrada de risco, ela trabalha com processo, cultura ou pessoas e tecnologia. E como esses 3 itens integrados vão ser abraçados dentro da organização, tanto na governança como na sua gestão e no seu processo. Essa é a ideia do curso de Meta Framework para o processo de gestão de riscos. Então, eu passo a bola agora para o Fernando, para que ele dê continuidade. Bom, pessoal, bom dia a todos. Quem fala aqui é o Fernando Neri. Eu deveria ser o primeiro, mas eu tive um probleminha aqui na minha operação, está tudo bem. Bom, nós vamos tratar a parte de governança, né? Esse nosso curso ele tem 3 grandes temas, que é governança, risco e compliance. Eu vou falar um pouquinho sobre o curso e também um pouquinho sobre a aula de governança. Lembrando a vocês que vocês podem mandar perguntas também, nós já recebemos algumas aqui, e vamos procurar responder no final. Bom, então, esse nosso curso ele tem uma parte de riscos, uma parte de compliance, uma parte de governança, né, o GRC.
Vamos falar um pouquinho o que mudou nesse curso. E nós também colocamos uma letra I no final, que é exatamente a integração. É a parte que o POG vai falar e também vai tratar sobre como é que você integra esses elementos todos, né, de governança, risco e conformidade. Há 10 anos atrás, nós lançamos um curso de GRC em 2008, 11 anos, na verdade. Esse curso, nós fizemos diversas turmas, abertas, fechadas, temáticas, e foi um tema que nós exploramos bastante, mais ou menos até 2011, 2012, e nós realmente muita gente participou desse nosso processo, desse nosso curso. Eu acho que hoje é um curso bem maduro e, obviamente, a coisa mudou, né? Ou seja, o que nós temos diferente hoje que nós não tínhamos antes? O primeiro ponto é a Lava Jato. Eu acho que o Brasil ganhou um modelo específico de tratar a governança, risco e conformidade, tanto de tratar como de motivar a governança, risco e conformidade. Então, a Lava Jato ela incentivou uma série de regulamentações. Um ponto interessante, né, é que todos os frameworks, né, que nós olharmos, eles são muito novos. Se você olhar os frameworks de gestão de risco, o COSA é de 2017, a ISO 31000 de 2018, a Instrução Normativa Conjunta do Governo Federal é de 2017, a Lei 13.303 é de 2016, você tem a Lei de Combate à Corrupção, e tudo isso cada vez mais se junta. Então, acho que a Lava Jato ela trouxe ao Brasil o efeito que a Enron fez nos Estados Unidos lá em 2001, 2002. Ou seja, a Sarbanes-Oxley ela nasceu, né, a partir de uma série de ocorrências do mercado de capital dos Estados Unidos, mas o grande estopim foi a Enron. Outra coisa que mudou hoje é o conceito do Risk-Based Thinking. O nosso curso, nós preparamos ele focado principalmente em risco, ou seja, óbvio, né, o curso de risco, o curso de MetaFramework fala de risco, mas o curso de governança, eu preparei ele como governança baseado em risco, ou seja, que o conceito de administração, a estrutura de governança da organização, ela precisa tratar o tema baseado em risco, e a gente tem feito que as grandes empresas têm tratado dessa maneira. Outra questão é a exigência, né, de integridade e do combate à corrupção. O Ministério Público, a CGU, tem pressionado realmente até as empresas privadas para que tenham processos de integridade, para que as próprias empresas façam a sua compliance, a sua investigação, tenham seus canais de denúncia. Isso era uma coisa que em 2008 praticamente não existia. O engajamento dos órgãos de controle, principalmente dentro da visão de risk-based thinking, você vê hoje a auditoria baseada em risco, você vê hoje as agências reguladoras, né, fazendo supervisão baseada em risco, você vê controles internos fazendo controle interno baseado em risco. Então, nós acreditamos que a essência de tudo isso é risco, inclusive para a segurança cibernética, inclusive para a tecnologia da informação. Outro ponto é o amadurecimento dos frameworks, ou seja, em 2008, por exemplo, em tecnologia da informação, a gente usava como referência o COBIT 4, que, sem dúvida alguma, não é um framework de governança. Ele era muito limitado. Hoje, o COBIT 2019 é um framework que tem um nível de maturidade muito grande. Eu diria que não só o amadurecimento, como também a integração. Você tem todo mundo falando com todo mundo. Então, quando você olha um framework, você vê que dentro da própria publicação do framework, você tem um mapeamento. Então, por exemplo, quando se fala em privacidade está ligado com responsabilidade, está ligado com ética, está ligado à segurança cibernética, são frameworks completamente diferentes e todos esses frameworks eles falam entre si. Outro elemento é a profissionalização dos conselhos de administração. A gente vê, assim, em termos gerais, que pré-Lava Jato, os conselhos de administração eles eram essencialmente conselhos de administração familiares e políticos. Se você olhar as composições daquela época dos conselhos de administração, você vai ver isso. Inclusive, eu recuperei os slides, né, daquela época e mostram bastante isso. Depois que veio a Lava Jato, os conselhos de administração passaram a ter pessoas preocupadas com ética, com investigação,
com proteção jurídica, com responsabilidade civil. Vários, né, advogados foram para conselho de administração e agora, cada vez mais, as empresas estão organizando realmente conselho de administração que possui profissionais. Inclusive, tem um profissional, por exemplo, de Data Analytics assumindo o conselho de administração, porque a organização considera que transformação digital é algo muito relevante. Outra coisa que mudou foi, está até escrita errada a palavra ali, a automatização, a integração e o monitoramento online. Ou seja, hoje, a prestação de contas de auditoria, de controles internos, de gestão de risco, de compliance, de governança, ela cada vez mais precisa ser online. Ou seja, é um processo que faz apresentações anuais, que faz apresentação trimestrais, ele é fadado realmente a esse próprio processo ser o risco. E não atender, obviamente, a governança. Você veja esse caso, por exemplo, de Brumadinho, né, onde se falou muito sobre a questão de responsabilidade civil, de gestão de riscos e assim por diante. Então, nós temos ali a necessidade do monitoramento online. Ou seja, o risco de ontem não é o risco de hoje. O risco estratégico de ontem não é o risco estratégico de hoje. E a governança precisa enxergar tudo isso. Outro ponto também que mudou é que, naquela época, quando nós fizemos esses cursos, a prática brasileira, né, era muito fazer no Brasil uma replicação da Sarbanes-Oxley, que é um modelo bem diferente. A Sarbanes-Oxley, a maioria das pessoas não conhece o que é a Sarbanes-Oxley, não conhece o PCA-OAB, e acabava que aqui no Brasil a gente virava uma aplicação, quando se falava em GRC, do Sarbanes-Oxley. Mas eu acho que a Lava Jato e as regulações que apareceram, elas aumentaram realmente bastante a característica, ou seja, de se criar um modelo de governança risco compliance aqui no Brasil, e cada vez mais forte. Por exemplo, o principal órgão aqui no Brasil de governança é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é o IBGC. A CVM, ela criou um código junto com o IBGC. Então, isso aí realmente criou-se um modelo para que as empresas que estão aqui no Brasil atuem. E um ponto que era expectativa naquela época é que o GRC não virou um departamento. Até, por exemplo, quem acompanha a GRC viu que a Petrobras criou uma área de GRC, mas se você olha hoje a estrutura da Petrobras, ela já dividiu de novo, porque achou que aquilo era melhor para o negócio. Então, poucas organizações mantêm, e a expectativa que a gente vê, que é aquela ideia da área de GRC atuando conjunta e tudo mais, isso é real, mas não necessariamente em termos de departamentos, mas sim em termos de integração. Ou seja, o elemento que vai criar o GRC não é mais uma estrutura única, mas sim a integração, inclusive porque várias precisam estar segregadas umas das outras, e isso aí passa a mudar essas características. Um modelo que, com certeza, né, inclusive, por exemplo, no governo federal, cita-se muito esse modelo do Instituto dos Auditores Internos, que é o modelo das 3 linhas de defesa, e com certeza a governança precisa olhar para esse modelo. Ele cria a primeira linha de defesa como as áreas operacionais, cada vez mais atuantes dentro do modelo de governança, principalmente prestando contas. A segunda linha de defesa, que é a estrutura de controles, controle interno, risco, compliance, assim por diante. E a terceira linha de defesa, né, obviamente segregada da segunda, é a própria auditoria interna. Então, eu diria que essa visão aí é a grande visão que nós temos hoje, e no nosso curso de governança nós vamos procurar tratar exatamente esses elementos, ou seja, não deixar uma estrutura de governança solta lá em cima dentro da organização, mas sim fazendo um monitoramento muito forte e atendendo às demandas que existem. São vários casos, né, que nós temos aqui no Brasil que mostram esse caso. Muito bem, então o curso ele tem 4 aulas, né? Até aproveitando aqui para responder algumas perguntas. Lembrando, quem tiver pergunta pode nos encaminhar pela opção ali de perguntas no sistema. Então, temos o curso de governança baseada em riscos, lembrando, né? Ou seja, nós procuramos dar uma cara para a governança, olhando em risco, ou seja, um conselho de administração que está monitorando o risco, que a gente entende que é uma tendência muito forte. Um curso de gestão de risco com a ISO 31000. Por que a ISO 31000? A ISO 31000 é de 2018, ela está bem recente,
ela está cruzando com várias regulamentações e, obviamente, como ela é uma norma brasileira, ela se encaixa com a legislação brasileira. O Dr. Gilberto Martins vai falar sobre compliance, responsabilidade ética e risco jurídico, também, da mesma forma que em governança, né, uma abordagem de compliance baseada em risco. E o POG completa todas essas aulas específicas falando sobre como é que você usa o MetaFramework para poder fazer essa integração. Interessante dessa experiência do MetaFramework é que nós temos visto publicações diferentes, né, de áreas diferentes, de segmentos diferentes, que você começa a integrar e falar linguagem comum a partir do MetaFramework. Bom, o que é o modelo do curso? Primeiro, abordagem prática, ou seja, nós vamos trabalhar baseados em cases, baseados em exercícios, adotando o modelo de Risk-Based Thinking, ou seja, vamos tratar olhando, né, seguindo a orientação, inclusive, da ISO, de trabalhar com um pensamento baseado em risco, decisão baseada em risco, governança baseada em risco e assim por diante. O curso é um curso de 16 horas, 4 aulas de 4 horas, cada uma das aulas tem 4 horas, e nós vamos trabalhar nos primeiros 3 meses com turmas fechadas para a empresa, apontando, né, para turmas abertas, Rio, Brasília e São Paulo, em setembro. Ou seja, nós faremos agora, que nós já temos algumas demandas, para atender alguns clientes nossos, vocês podem fazer algumas consultas e tirar dúvida, e vamos apontar para turmas abertas no mês de setembro. Bom, especificamente, a aula que está sob minha responsabilidade é governança baseada em risco. O documento, né, que a gente usa como é o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa. Todas as aulas que eu dei sobre governança, eu comecei com uma frase que é: primeiro, governança não é gestão. Acho que alguém da equipe aí está com o microfone aberto, desculpa. Primeiro, governança não é gestão, a primeira coisa que eu sempre falei. E depois que governança é meio parecido com religião, ou seja, está tudo escrito. Você tem a Bíblia, e a Bíblia é esse documento que ganhou muita maturidade, e os documentos também do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Todo o restante que se fala de governança deriva desse documento. Quando eu fiz o meu curso de governança corporativa lá em 2001, usava a documentação do IBGC e realmente nesses últimos 20 anos houve uma melhoria significativa. Então, o curso essencialmente mostra dentro de um modelo de governança corporativa. Também vamos falar, tá, sobre governança pública, sobre o decreto 9.203, que é o de governança no governo federal, falar sobre a lei 13.303, mas todos eles são variação do Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa. E também falar sobre a ISO 31000. Então, é uma abordagem bem moderna que nós vamos tratar a governança corporativa dentro de um aspecto de gestão de riscos. A estrutura de governança, então, né, sempre a gente usou isso aqui, são 2 triângulos. O triângulo para baixo começa, né, na Assembleia, nos sócios, vai ao Conselho de Administração, ao presidente e à diretoria nomeada, e o triângulo cabeça para cima é a gestão da empresa. Então, todos os ativos que a empresa tem, os bens, os funcionários, elas estão no triângulo de cabeça para cima, que é o chamado gestão. E o triângulo de cabeça para baixo é chamado governança. Então, o que nós vamos falar é sobre governança, mas, obviamente, você tem que fazer governança sobre alguma coisa, e essa alguma coisa é essa gestão. E o modelo de você olhar a gestão é a partir de uma visão de risco. Então, é esse modelo que nós vamos tratar até para ajudar, né, as pessoas, os alunos, a poder entender como é que funciona a estrutura empresarial, as decisões, a definição de estratégias e assim por diante. Muito bem. Então, vocês veem que lá de 2008 até 2018 mudou muito pouco essa visão. Ele tem essas ovais aí que tratam, né, de meio ambiente, partes interessadas, ou seja, a governança cada vez mais olha para fora também, está olhando a regulação, está olhando o atendimento à compliance, por isso realmente você não pode deixar de vincular essas coisas e criar realmente elementos de comunicação. Eu diria o seguinte: em 2008, o GRC
a tendência era que ele virasse praticamente uma área. Hoje, a tendência é que cada uma das áreas que cuidam do GRC, principalmente a segunda linha de defesa, elas passam a se comunicar muito fortemente. Bom, como nós falamos, né, a relevância de enxergar pelas 3 linhas de defesa, então, é essencial, ou seja, quando se fala em governança, a governança está aqui em cima, esse retângulo que está aqui em cima. Quando se fala em governança, realmente é necessário que a gente entenda esse modelo, como a estrutura de controle, como a governança é feita por trás de 3 elementos, né? Orientar a organização, que é planejamento estratégico, metas, indicadores. O segundo é monitorar, é ficar de olho, é você receber informação, receber alerta, olhar riscos. E o terceiro é incentivar a organização. E eu diria que essa estrutura responde principalmente ao segundo elemento, ou seja, de monitorar a organização, que é uma das missões do curso. Muito bem. Então, a estrutura, né, olhando assim, o Conselho de Administração olhando a organização, a visão da governança baseada em risco, ela considera esses elementos. Top-down, você passa estratégias, objetivos, o que o Conselho de Administração, os sócios pensam da organização. Você faz a análise dos riscos heterogêneos, das ocorrências. É óbvio que, como o Conselho de Administração olha o risco de tudo, ele vê risco operacional, risco jurídico, risco externo, risco interno, risco de reputação, ou seja, são diversos tipos de risco. Aí você faz a prestação de contas, o monitoramento, a própria ponderação, né, porque você tem áreas diferentes, você tem ativos de tamanho diferente, com risco diferente, você pondera tudo isso, e lá em cima você passa a ter a visão homogênea, mesmo lá embaixo sendo heterogêneo, para a sua tomada de decisão. Então, eu diria que esse é o grande desenho do modelo de governança baseado em risco, ou seja, você aplica o modelo de governança e utiliza a gestão de riscos para fazer o monitoramento do processo. Nós vamos trabalhar com uma visão integrada. Eu vi até que tinha uma pergunta ali se o curso vai tratar sobre gestão de riscos em nuvem. No dia 31, nós vamos lançar um outro curso, tá? Que é o curso de segurança cibernética, que com certeza vai tratar um pouco sobre os assuntos mais técnicos. Esse nosso curso aqui é governança corporativa, é compliance corporativo, ele é risco corporativo. Obviamente, nós temos uma tendência para a tecnologia da informação. Então, o nosso curso, nós vamos falar 80% de governança corporativa, vinculada com risco, sempre dando exemplo com TI, 10% sobre COVID de 2019 e 10% sobre a norma de governança de segurança da informação, que é a ISO 27014. Sendo que, como a norma 27014, assim como toda a família 27000, está um pouco defasada, não fala de IoT, não fala de privacidade, não fala de nuvem, nós estamos usando também nesse tempo o framework do NIST, porque ele é atualizado periodicamente, tanto o NIST quanto o SIS. Então, o curso é um curso de governança corporativa, explica a estrutura, o funcionamento da empresa, as normas, né, as regras de governança, e nós fazemos o tratamento dessa maneira, 80% governança corporativa, 10% governança de TI baseada no COVID de 2019 e na ISO 38500, e 10% de governança de segurança da informação. Principalmente hoje, né, eu diria que o LGPD, a privacidade, é um assunto que ganhou muito espaço, ou seja, correu por fora. Todo mundo de marketing aprendeu a sempre coletar o máximo de informação do cliente. Agora é perigoso fazer isso. Então, como é que você consegue manter a sua estrutura de negócio? Ou seja, qual é o impacto disso aí na visão global, na abordagem de mercado? Por isso também a segurança cibernética ela é relevante. E cada vez mais o assunto segurança cibernética é um assunto de governança corporativa também por causa da transformação digital. Então, essencialmente é isso. Nós temos aqui uma série de perguntas. Eu vou passar aqui para o Alberto, a gente faz na mesma sequência. O Alberto responde, o Pós responde, e o Dr. Gilberto responde, o Pós responde e eu respondo. Eu posso até deixar essas perguntas aqui sobre o curso, eu posso até responder no final
Então, eu passo a palavra aqui para o Alberto. Acho que ele está junto com o Dr. Gilberto e eles podem, talvez, até falar juntos. Obrigado, Fernando. Temos várias perguntas aqui, nós temos esses 15 minutos finais para tentarmos responder algumas dessas perguntas. O que não for possível responder, depois nós podemos encaminhar via e-mail algumas dúvidas e sugestões. Eu selecionei 3 ou 4 perguntas aqui, depois eu passo para o Dr. Gilberto a parte de compliance. Uma até o Fernando já destacou especificamente, que é uma pergunta do Ricardo Átila sobre se vamos tratar no curso a questão de gestão de riscos em relação à nuvem. Essa parte de cloud computing, computação em nuvem, sem dúvida para os processos não só de tecnologia, mas a própria transformação das empresas, é um assunto que hoje em dia tem realmente trazido preocupações. Inclusive, nós temos visto no mercado uma reversão de uma tendência, onde antigamente as organizações, por conta da gestão de riscos, imaginavam que o risco maior era quando ela colocava a informação dela em nuvem, então ela preferia que as suas informações ficassem guardadas no seu data center. Hoje em dia já é senso comum que esse processo agora inverteu, porque, sem dúvida, é muito mais seguro hoje deixar as informações armazenadas em nuvem, com toda a proteção dos fornecedores de nuvem, do que muitas vezes o data center local, até porque a quantidade, o investimento, os processos para você garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade nas estruturas internas seriam caríssimas, né? Então, investimento hoje que são feitos de bilhões de dólares para proteger a informação. Então, a novidade, nós não trataremos especificamente nenhum tipo de risco, seja de tecnologia ou de qualquer uma outra área, porém, a novidade é tratar, na verdade, esses assuntos usando exatamente essa mentalidade de risco. Então, a partir da mentalidade de risco, é que é possível, dentro de uma visão moderna, onde risco não é só ameaça, mas risco também é oportunidade, apoiar e orientar as empresas para que elas possam buscar oportunidades, mas sabendo pesar os seus aspectos de risco. Com isso, tem uma segunda pergunta do Geraldo Medeiros, que é a questão dos benefícios financeiros do GRC. E aí, de novo, essa pergunta remete a essa ideia da mentalidade de riscos, porque um dos princípios, eu diria que é o princípio principal da ISO 31000 em relação à gestão de riscos, é que a gestão de riscos deve criar e preservar valor nas organizações. Então, as técnicas, a 31010, elas existem algumas das técnicas de avaliação de risco de forma quantitativa, que seria traduzir muitas vezes um senso comum em aspectos bastante práticos e financeiros. Então, eu diria que muitas vezes o GRC consegue viabilizar a sua, vamos dizer assim, a sua viabilidade financeira, o seu resultado, exatamente demonstrando de que o uso dessa visão integrada do GRC não só economiza dinheiro nas organizações, evitando retrabalho, evitando dificuldade de integração entre sistemas e pessoas, como também, dentro de um conceito geral, o GRC integrado ele aumenta a probabilidade de se atingirem os objetivos, seja promovendo e induzindo oportunidades, seja, na verdade, como aspectos de segurança, protegendo os ativos e evitando ameaças e perigos para a organização. Tem uma terceira pergunta aqui, que eu vou ficar com ela também, que é se serão usadas algum tipo de ferramenta para a gestão integrada de riscos, considerando que a módulo tem o módulo Risk Manager. Na verdade, a nossa ideia é que nós vamos utilizar na apresentação, basicamente, processos genéricos, né, que podem ser feitos por qualquer sistemas preparados para isso. Especificamente, a gente deve utilizar apenas o Risk Manager numa parte mais de visualização, onde é possível, por exemplo, nessa parte de comunicação e consulta, criar dashboard, criar integração, mas o objetivo, acho que o pode detalhar um pouquinho mais em seguida essas técnicas e abordagem prática de como é que nós vamos
está executando essa parte da visão do workshop, mas a ideia é que use a ferramenta mais especificamente apenas como uma demonstração do que é possível fazer, a necessidade da automatização, mas, de fato, cada empresa pode utilizar o seu próprio sistema dentro dessa visão. Então, eu passaria, então, agora a palavra para o Eduardo Poggi, para ver se ele tem... Não, na verdade, na ordem, na sequência, doutor Gilberto, desculpe aqui. Obrigado, Alberto. Tem uma pergunta sobre se o curso vai abordar análise de integridade de contraparte, e a resposta é sim. O curso vai abordar o mapeamento de riscos inerentes, que são considerados riscos potenciais antes do tratamento dos riscos. E, mapeando riscos inerentes, há necessidade de identificar o ecossistema particular daquela empresa, formada, inclusive, pelas contrapartes, sejam fornecedores ou clientes, até para que possa ser feito o relatório de impacto, que é o relatório de impacto da cadeia. Então, o due diligence de fornecedores e clientes, os questionários e tudo mais, vão ser abordados do ponto de vista da ética comercial e olhando sempre as diretrizes da CGU, Controladoria Geral da União, e benchmarks de mercado. Isso a gente tem em relação à integridade, análise de integridade das contrapartes, e a gente tem, inclusive, em relação à LGPD, porque na repartição entre os controladores de dados, que são as empresas, e os operadores de dados, que podem ser um fornecedor, por exemplo, uma empresa de TI, que processa os dados, né? Essa relação entre os dois, o controlador de dados e o operador de dados, é algo que demanda essa due diligence, essa análise de integridade e de conformidade, porque o controlador de dados é responsável perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pela escolha do operador de dados e pela atuação do operador de dados. Então, a análise de integridade vai fazer parte, sim, do curso. Tem uma outra pergunta aqui, como fica a questão do GRC para as estruturas regulatórias com tanto compliance para ser seguido, tanto sob o ponto de vista do regulador quanto do regulado. E aqui a gente tem alguns aspectos que são interessantes. Primeiro, a LGPD, por exemplo, ela permite que a implantação seja calibrada em função do porte da empresa e do setor em que ela atua. Então, também o Conselho Nacional de Proteção de Dados, ele vai ter um representante da Autoridade Nacional, da área de proteção de dados, representante do Ministério da Justiça, representante de outras áreas de governo, Ministério Público, etc., para evitar uma proliferação de compliance sem síntese, sem integração. Então, a boa notícia é que vai haver um cuidado nesse sentido por parte das autoridades, mas do ponto de vista do particular, do setor privado, né, ou mesmo uma entidade da administração pública, se permite a proatividade de customização. Então, para evitar essa proliferação de controles de compliance, a proatividade na customização, na implantação, é também permitida e é até encorajada, por exemplo, pela LGPD. Há uma tendência de que a autoridade nacional seja pro-business, ou seja, ela adote um modelo de proteção de dados como o australiano, por exemplo, que é mais sensível às possibilidades dentro de uma organização, e então tudo está se encaminhando no sentido de integração, que é a tônica do curso também. Vou passar então agora para o Eduardo Poggi. Eu acho que tem tempo de responder umas 2 perguntas. Eu vou responder 3 perguntinhas aqui, que a gente está já no limite. Bom, tem uma pergunta se o curso vai ser presencial. Acho que todo mundo já está ciente que o curso é presencial, vão ser turmas. Tá? E tem 2 outras perguntas, que uma é importante, que o Felipe Augusto fez, que é importante iniciar, numa visão simplista, iniciar a implementação com mapeamento geral dos processos? Então, essa é uma ótima pergunta, porque
significa que se eu preciso mapear os processos, significa que eu preciso fazer uma atividade de mapeamento de processos antes? Não, eu acho que você tem que mapear os seus objetivos. Tá? E o que você faz para atingir esses objetivos? Porque, como o risco é feito da incerteza nos objetivos, se você mapear os seus objetivos, você pode identificar quais são os fatores que levam a atingir aquele objetivo, você medir o risco. A gente vai falar isso bem estruturado no processo do MetaFramework. Tá? Essa é uma primeira resposta. A segunda é a do Alberto, que ele referenciou o uso do Risk Manager. É aquilo que eu falei na minha apresentação. Nós temos 3 pontos: o ponto de tecnologia, o processo e a cultura. Então, esses 3 pontos têm que estar trabalhando em conjunto. O Risk Manager é um sistema da Módulo, mas a gente entende que para esse curso nós não precisamos usar, porque o que a gente pretende nesse curso é trabalhar com os 2 8 conceitos, que é o processo, ou o MetaFramework, e o processo da cultura. Como é que eu uso o método dentro da organização de forma diferenciada, de forma a atingir, de forma, vamos dizer assim, eficaz a gestão de risco. Então, a gente vai usar o Risk Manager apenas como uma apresentação de resultados, porque no terceiro bloco a gente tem um processo muito forte de integração, vai explicar como é que as coisas se integram, de que forma os riscos se falam dentro da organização. Ok? Então, era isso. Eu vou passar, então, a palavra para o Fernando, para ele dar fechamento aí do nosso webinar. Um abraço a todos. Olá, pessoal. Bom, vamos responder as últimas perguntas aqui. Uma é como avaliar financeiramente os benefícios do GRC. Pergunta do Geraldo. Geraldo, a gente entende que é possível fazer um ROI do GRC. A aplicação da governança do risco e da compliance são feitas em áreas diferentes dentro da organização. Você tem algumas formas. Uma é com relação ao aumento de produtividade, ou seja, você, a partir do momento que você começa a integrar e automatizar, você ganha em produtividade. A outra é em termos de recuperação e redução de fraudes e redução de perdas. É uma outra maneira de fazer essa avaliação. Agora, tem um aspecto, né, que é o que a gente tem tratado mais hoje com o cliente, que é a mudança do conceito de você receber um relatório periódico versus você fazer um monitoramento online. Isso aí realmente é algo que os benefícios que vêm são até alguns benefícios subjetivos, porque eles impactam no negócio, na forma de você conduzir o seu negócio a partir do momento que você tem feedbacks automatizados. Então, eu diria que a primeira coisa, você divide governança, risco e compliance e olha realmente essa questão de recuperação de perdas e também de aumento de produtividade. Bom, a duração do curso nós falamos, 16 horas, 4 aulas de 4 horas, ele é presencial. Pedindo o calendário para o Rio de Janeiro, para São Paulo e para Brasília, como eu falei para vocês, nós temos uma demanda de cursos fechados para a empresa e nós vamos abrir esses cursos a partir de setembro. Então, nós vamos divulgar e como nós temos, né, escritório Rio, São Paulo e Brasília, nós vamos fazer seguido nesses lugares turmas abertas no mês de setembro. Uma pergunta se a Módulo ainda certifica profissionais MCSO. A resposta é que não, porém nós estamos lançando no dia 31, vamos mandar o convite para todos, um curso de segurança cibernética bem moderno, tá? Baseado em risco, usando os frameworks mais recentes do NIST, do CIS, com aspectos práticos também. Parte desse curso é hands-on, vale a pena você ver, é um conceito diferente, acho que vai ser bem bacana. Bom, com relação a se o curso é presencial, sim, é presencial. Para quando? O curso aberto no mês de setembro. Essa visão, né, de como iniciar, se deve ser por mapeamento de risco e processo, muita gente já começou, né, Felipe, a fazer isso. Uma coisa que a gente tem feito até para posicionar a organização é fazer gap analysis, ou seja, o que deveria ter para ter um modelo de governança, risco e conformidade integrado, principalmente baseado em riscos. Então, essencialmente é isso. Agradeço a atenção de todos, já passamos aqui do nosso tempo, que a gente tem que terminar meio-dia, são 12h05. Agradeço a todos, estão à disposição, vocês podem entrar em contato conosco para fazer perguntas sobre o curso. Uma outra coisa que alguém perguntou se é presencial, foi a Adriana aqui que eu vi,
nós estamos avaliando a possibilidade de ter esse curso também online, tá? Mas é uma avaliação ainda e até a nossa equipe sempre pergunta isso, fala sobre curso online, mas vamos avaliar, em breve teremos uma resposta para vocês. Obrigado, pessoal, até a próxima vez. E o próximo webinar, dia 31, que nós vamos apresentar o nosso curso de segurança cibernética. Muito obrigado, até a próxima.